Olá, eu estarei como apresentador neste vídeo e me chamo Carlos Silva. Sou um apresentador experiente, conhecido por sua imparcialidade e habilidade em conduzir debates acalorados. Sou respeitado por minha capacidade de manter o equilíbrio entre os participantes, garantindo um ambiente justo para a discussão. Olá, eu me chamo Marcos Oliveira e sou defensor do inferno eterno. Sou um estudioso da Bíblia, conhecido por minhas pregações sobre o inferno como um lugar de tormento eterno. Eu baseio meus argumentos principalmente em passagens como Mateus 25 versículo 46, onde Jesus fala sobre a punição eterna para os ímpios, e Apocalipse 20 versículo 10, descrevendo o diabo sendo atormentado para sempre. Olá, me chamo Ana e estou aqui para representar a visão de que o inferno significa sepultura e não um lago de fogo eterno. Eu me baseio em passagens como Ezequiel 18 versículo 20, que destaca a morte como a punição final, e em interpretações de Sheol no Antigo Testamento como um lugar de sombras, não necessariamente de tormento eterno. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Sejam bem-vindos a mais um debate instigante aqui no canal. Hoje, discutiremos sobre um tema profundamente enraizado na teologia, o inferno. Temos dois convidados especiais que apresentarão suas visões baseadas na Bíblia. Pastor Marcos Oliveira, defensor do inferno eterno, e teóloga Ana Pereira, que argumenta que o inferno significa sepultura e não um local de fogo eterno. Pastor Marcos, por favor, inicie seus argumentos. Boa noite, Carlos. Agradeço pela oportunidade. Minha perspectiva se baseia nas palavras de Jesus Cristo em Mateus 25 versículo 46, onde ele fala claramente sobre a punição eterna para os ímpios. A Bíblia também descreve Satanás sendo atormentado para sempre em Apocalipse 20 versículo 10. Essas passagens são evidências claras de um inferno eterno para aqueles que rejeitam a salvação. Uma boa noite, Ana Pereira. Por favor, inicie seus argumentos. Boa noite, Carlos. Obrigada pela oportunidade. No entanto, discordo da interpretação do pastor Marcos. Podemos observar em Ezequiel 18 versículo 20 que a alma que pecar, essa morrerá. A morte é apresentada como a punição final. Além disso, Sheol, no Antigo Testamento, é muitas vezes interpretado como um lugar de sombras, não necessariamente de tormento eterno. Um debate fascinante, sem dúvida. Vamos aprofundar um pouco mais nesses pontos. Pastor Marcos, como você responde à interpretação de Ana Pereira sobre a palavra morte em Ezequiel 18, versículo 20? Agradeço, Carlos. A interpretação de Ana Pereira sobre a palavra morte em Ezequiel 18 versículo 20 é interessante, mas devemos considerar que a morte espiritual pode implicar em uma separação eterna de Deus, um tormento por si só. Além disso, devemos examinar outras passagens que falam sobre a natureza do inferno, como em Mateus 25 versículo 41, onde Jesus fala sobre o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Compreendo sua perspectiva, pastor Marcos. No entanto, é importante lembrar que as interpretações das Escrituras podem variar e que devemos considerar o contexto cultural e histórico ao analisar esses textos. A ideia de um tormento eterno pode ser influenciada por tradições teológicas posteriores. Ana Pereira levanta um ponto válido sobre a influência das tradições teológicas. Pastor Marcos, como você responde a essa preocupação? É verdade que as tradições teológicas podem influenciar nossa compreensão das Escrituras. No entanto, devemos nos ater ao que a própria Bíblia diz. As passagens que descrevem o inferno como um lugar de tormento eterno são claras e devemos levá-las a sério em nossa compreensão da vida após a morte. Concordo que devemos levar a Bíblia a sério, pastor Marcos. No entanto, também devemos reconhecer a diversidade de interpretações dentro do cristianismo e estar abertos ao diálogo e à reflexão contínua sobre essas questões complexas.
Pastor Marcos, em sua opinião, como podemos reconciliar a ideia de um Deus amoroso com a existência de um inferno de tormento eterno? Essa é uma questão desafiadora, Carlos. Acredito que a existência do inferno de tormento eterno está intrinsecamente ligada à justiça de Deus. Em sua soberania, Deus estabeleceu padrões de justiça e santidade, e a punição eterna para os ímpios é uma consequência desses padrões. A própria existência do inferno destaca a seriedade do pecado e a necessidade da redenção através de Cristo. Compreendo sua perspectiva, Pastor Marcos. No entanto, alguns teólogos argumentam que a visão de um inferno de tormento eterno pode levantar questões sobre a natureza do amor e da justiça divinos. Será que um Deus amoroso permitiria que suas criaturas sofressem eternamente? Pastor Marcos, como você aborda as diferentes interpretações sobre a natureza do inferno dentro da própria tradição cristã? É uma questão relevante, Carlos. Dentro da tradição cristã, existem de fato diferentes perspectivas sobre o inferno. No entanto, é importante distinguir entre interpretações legítimas baseadas na Bíblia e especulações teológicas que se desviam da verdade revelada. Devemos buscar uma compreensão fundamentada nas Escrituras e na orientação do Espírito Santo. Concordo que é essencial buscar uma compreensão fundamentada nas Escrituras, Pastor Marcos. No entanto, também devemos reconhecer a complexidade do assunto e estar dispostos a considerar interpretações alternativas à luz do contexto bíblico e histórico. Ana, como você enxerga a questão da justiça divina em relação ao inferno? A questão da justiça divina é central quando discutimos o inferno, Carlos. Devemos lembrar que Deus é justo e misericordioso. Algumas interpretações tradicionais do inferno podem levantar preocupações sobre a equidade do castigo eterno para pecados temporários cometidos por seres finitos. Portanto, é importante explorar alternativas teológicas que mantenham o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia divinas. Compreendo sua preocupação, Ana. No entanto, devemos confiar na sabedoria e na justiça de Deus, que transcende nossa compreensão limitada. A Bíblia é clara ao descrever o destino dos ímpios, e nossa responsabilidade é aceitar e proclamar essa verdade com humildade e firmeza. Chegamos à parte final do debate. Ana, você poderia nos oferecer sua argumentação final sobre por que devemos considerar o inferno como uma sepultura simbólica e não como um lugar de tormento eterno? Certamente, Carlos. Ao refletirmos sobre o inferno à luz da Bíblia, é importante lembrar que Deus é amor, 1 João 4 versículo 8, e que sua justiça é perfeita, Deuteronômio 32 versículo 4. Quando examinamos as Escrituras, vemos que o propósito do inferno não é infligir tormento eterno, mas sim executar a justiça divina e separar os ímpios da sua presença. Mateus 25 versículo 41. Além disso, passagens como Ezequiel 18 versículo 20 nos mostram que a morte é a consequência do pecado, sem implicar necessariamente em um sofrimento eterno. Devemos nos lembrar também das palavras de Jesus em João 3 versículo 16, onde ele fala sobre o amor de Deus e a oferta da vida eterna para aqueles que creem nele. Portanto, considerar o inferno como uma sepultura nos permite entender melhor a natureza justa e amorosa de Deus, enquanto ainda reconhecemos a seriedade do pecado e a necessidade da salvação através de Cristo. Respeito sua interpretação, Ana, mas acredito firmemente que as passagens bíblicas que descrevem o inferno como um lugar de tormento eterno devem ser levadas literalmente. A punição eterna para os ímpios é uma verdade séria e inegável, como vemos em passagens como Mateus 25 versículo 46 e Apocalipse 20 versículo 10. Devemos advertir as pessoas sobre as consequências do pecado e apresentar-lhes a mensagem do Evangelho como a única esperança de escape do julgamento vindouro. A Bíblia é clara em sua descrição do inferno como um lugar de separação eterna de Deus, e é nossa responsabilidade compartilhar essa verdade com amor e urgência.
Com argumentos vigorosos de ambos os lados, chegamos ao fim deste debate esclarecedor sobre a natureza do inferno. Ana, por favor, nos ofereça suas considerações finais. Certamente, Carlos. À medida que concluímos esta discussão, gostaria de reiterar que nossa compreensão do inferno deve estar enraizada na verdade das Escrituras e na natureza amorosa e justa de Deus. Como mencionado em Malaquias 4 versículo 1 e 2, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas a vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Essas passagens destacam que os ímpios serão consumidos pelo fogo, resultando em cinzas, e não em um sofrimento eterno. Portanto, ao apresentarmos a mensagem do inferno, devemos fazê-lo com clareza e precisão, convidando as pessoas a se voltarem para Deus em arrependimento e fé, recebendo o dom da vida eterna em Cristo. Agradecemos, Ana, por suas reflexões finais. Pastor Marcos, suas considerações finais. Agradeço, Carlos. À luz das Escrituras, reitero a importância de levar a sério a realidade do inferno como um lugar de tormento eterno para os ímpios. Enquanto é verdade que as interpretações variam, devemos nos apegar à verdade revelada na Palavra de Deus e proclamá-la com ousadia e convicção. Que possamos ser fiéis em advertir as pessoas sobre as consequências do pecado e em apresentar-lhes a mensagem transformadora do Evangelho. Que todos possam conhecer o amor e a graça salvadora de Cristo, e assim escapar do julgamento vindouro. Agradeço a ambos, Pastor Marcos e teóloga Ana Pereira, por sua participação neste debate esclarecedor. A busca pela compreensão da verdade é fundamental em nossa jornada de fé. Aos nossos telespectadores, esperamos que este debate tenha sido informativo e inspirador. Aguardamos seus comentários e compartilhamentos para que outros tenham a oportunidade de se enriquecer com este debate. Deixe-nos saber qual assunto da Bíblia vocês desejam que eu traga para debate e assim, para a glória de Deus, trarei. Até ao próximo assunto, deixem seus comentários.